Olá, pessoal da terceira série. Vamos para a correção dos exercícios que eu deixei na nossa aula online, tá bom? Vamos corrigir então. Nós estamos na matéria Equação Geral da Reta. Antes de falarmos sobre a equação geral da reta, assunto da última aula, vamos relembrar aqui a marcação de pontos no plano cartesiano. Tem o ponto A, e este ponto A eu tenho x valendo menos 1 e o y valendo 8. Lembre-se que x é negativo à esquerda da origem. Então, x vale menos 1. Ligo com o y valendo 8. E o y é positivo para cima da origem. Então, ponto A, menos 1 e 8. Veja que eu tenho o ponto B. O ponto B é x vale menos 5 e o y menos 1. X é negativo à esquerda da origem. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Enquanto o valor do y do ponto B é menos 1. O y é negativo para baixo da origem. Menos 1. Então, eu tenho menos 5 ligando com menos 1. Este seria o nosso ponto B. O que eu quero que você faça? Eu quero que você ligue os dois pontos. Ligue o ponto A ao ponto B. Faça isso. Eu vou contar com a ajuda de uma caneta aqui para ligar os dois pontos, A e B. Pronto. Acabei de ligar os dois pontos, aí você percebe que ao ligar os dois pontos eu determino uma reta, não é isso? E aí eu quero uma formulazinha que represente essa reta, se chama equação geral da reta. Como ao ligar os dois pontos eu determinei uma reta, eu fiz uma reta, lógico, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, estudamos há um tempinho atrás que o determinante entre eles é igual a zero. Então, a gente vai montar uma equação usando determinantes de aulas passadas. Como eu quero montar uma equação, tem que ter x e y. As letrinhas x e y relacionadas, você forma um ponto, forma outro ponto. E aí, ao ligar, você determina a reta. Então, nós trabalhamos com o eixo x e eixo y para formar o ponto. Trabalhamos com x e y para montar uma formulazinha que represente a reta, que é a chamada equação geral. A segunda linha eu vou representar com os pontos A, as coordenadas do ponto A, e a terceira linha eu vou representar com as coordenadas do ponto B, menos 5 e menos 1. A terceira coluna eu vou completar com 1, porque multiplicar por 1 não altera o resultado. E aí você repete as duas primeiras colunas, x e y. Repete as duas primeiras colunas, menos 1 e 8. Repete as duas primeiras colunas, menos 5 e menos 1. O que eu quero que você pense? Como você ligou os pontos, eles pertencem à mesma reta, eles são alinhados, são colineares. Então, o determinante é o igual a zero. Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você ligue de 3 em 3 as diagonais, igual a gente tem feito nas últimas aulas. Ligue de 3 em 3. De 3 em 3. Cada diagonal que eu fiz, cada risquinho desse que eu fiz, você vai multiplicar. X vezes 8, 8x, vezes 1, 8x. Agora eu vou multiplicar a diagonal y, 1 e menos 5. Y vezes 1, y. Y vezes menos 5, menos 5y.
Agora, a diagonal 1 vezes menos 1, e menos 1 vezes menos vezes menos, mais 1, não é isso? Lembra de aulas passadas? Você multiplica a diagonal principal e suas paralelas, menos, e aí você faz a volta. Faça a volta, você vai multiplicar as diagonais secundária e suas paralelas. Vamos voltar de 3 em 3, lembra? Voltando de 3 em 3, voltando de 3 em 3. Y vezes menos 1, menos y, vezes 1 menos y. Agora eu multiplico x vezes 1, x vezes menos 1, menos x. Agora eu multiplico 1 vezes 8, 8 vezes menos 5, menos 40. Fecha o parênteses, que representa a volta, igual a zero. Agora vamos montar uma equação chamada equação geral, que vai representar o nosso gráfico, a nossa reta. Então eu tenho 8x menos 5y, repita, mais 1. Lembre-se que esse menos da volta vai trocar o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Sinalzinho da volta, troca o sinal de todo mundo. Menos vezes menos, mais y. Menos vezes menos, mais x. E menos vezes menos, mais 40. Que é igual a zero. Agora, junta os termos semelhantes. Quais são semelhantes? 8x é semelhante a 1x. Então, vai dar 9x, não é? E o menos 5y, eu trabalho com outro valor que tem y. Menos 5y mais 1y dará menos 4y. Agora, a turminha que não tem letra. 1 mais 40 vai dar 41, que é igual a zero. Essa daqui é chamada equação geral da reta. É como se fosse uma formulazinha que vai representar o seu gráfico. Essa é chamada de equação geral da reta. Aí você se pergunta, mas será mesmo que essa equação representa o meu gráfico, a minha reta, que liga os pontos A e B? Tem maneira de você tirar a prova. Não há necessidade, mas se você quiser tirar a prova, você pode tirar assim, ó. Prova. Você vai pegar a equação da reta que você achou, 9x menos 4y mais 41 igual a zero. E vai substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto A ou do ponto B. Você escolhe. Eu vou substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto A, tá bom? Vou usar o ponto A. Você vai ver que ao substituir eu vou chegar na igualdade zero, do jeito que está escrito na minha equação. Então, eu tenho 9 vezes x. Qual é o valor do x? Menos 1. Então, 9 vezes menos 1. Menos 4 vezes y. Qual é o valor do y? É 8. Mais 41. Vai ter que zerar. Vamos ver? 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Mais 41 tem que zerar, senão eu errei. Veja que menos 9 menos 32 significa que você está devendo 9, devendo 32. Então, você deve 41, menos 41. Mais 41 dá zero. 0 igual a zero, verdadeiro. Então, a gente acertou o exercício.
Significa que a equação da reta que passa pelos pontos A e B que ele me deu, a reta que passa por A e B, tem realmente essa equação. 9x menos 4y mais 41 igual a zero. Você pode tirar a prova para ter certeza se você acertou ou não. Tudo bem? Vamos para a correção de mais um exercício agora, que é a letra C. Então, vamos para a letra C. Ele me deu o ponto 5 e 0. Significa que o x vale 5 e o y vale 0. Como o 0 eu não marco, marcarei apenas o x valendo 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para x, 0 para y. Este é o nosso pontinho A. Sempre que um dos valores é 0, você não marca, você vai marcar apenas o vizinho dele. Então, x vale 5 e o y vale 0. O 0 eu não marco, marca apenas o x valendo 5. O ponto fica em cima da linha do eixo x. Outro ponto que ele me deu foi x valendo menos 1. Lembre-se, o x é negativo à esquerda da origem. E o y valendo menos 4. Lembre-se que o y é negativo para baixo da origem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1 e menos 4. Este é o nosso pontinho B. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você ligue os pontos A e B. Faça isso. Eu vou ligar aqui com a ajuda de uma caneta. Prontinho. E aí eu quero uma formulazinha, uma equação que representa essa reta, chamada de equação geral da reta. Então, vamos agir da mesma forma que fizemos a questão anterior, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou montar um determinante com x e y. Está aqui. E lembre-se que a primeira linha eu coloquei x e y só para você perceber que a gente quer montar uma fórmula, uma equação. Então, tem que ter as letrinhas x e y, porque para formar o ponto e fazer o gráfico, ao ligar os pontos, eu relaciono valores de x a valores de y. Então, para montar a sua formulazinha que representa a reta, sua equação geral, você deve ter o x e y, tá? Aí, a segunda linha será composta pelos valores do ponto A, as coordenadas do ponto A. 5 e 0, e as coordenadas do ponto B, menos 1 e menos 4. E aí, lembre-se que a terceira coluna sempre será composta por 1. Então, nós temos 1, 1 e 1. Terceira coluna sempre composta por 1. E aí você repete as duas primeiras colunas. Repita x e y, 5 e 0, menos 1 e menos 4. O determinante eu igualo a 0, tá ok? Porque os pontos estão alinhados. E aí, o que eu quero que você faça? Eu quero que você ligue de 3 em 3 os valores das minhas diagonais. Vamos ver aqui? Então, eu tenho x, 0 e 1. Y, 1 e menos 1. 1, 5 e menos 4. Multiplique. X vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Se na sua diagonal há 0, o resultado vai dar 0. Multiplicar por 0 é sempre 0. Agora, multiplique y vezes 1, y. Y vezes menos 1 é menos y. Agora, multiplique 1 vezes 5, 5. 5 vezes menos 4, menos 20.
Primeiro você vai multiplicando, menos, depois você volta. Vamos voltar multiplicando de 3 em 3 os meus valores. Faça isso. De 3 em 3, de 3 em 3, de 3 em 3. Y vezes 5, 5y, vezes 1, 5y. X vezes 1x, x vezes menos 4, menos 4x. 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1 é 0. Todo valor multiplicado por 0 é 0. Nem há necessidade de ficar escrevendo mais 0, menos 0. Não precisa. Não acrescenta em nada. Igual a 0. Agora, vamos montar aqui a nossa equação. Nós temos menos y, repete, menos 20. E lembre-se que esse sinalzinho de menos troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vamos ter menos 5y, troquei o sinal. Vamos ter mais 4x, troca o sinalzinho dele. Sinalzinho de menos dá volta, troca o sinal de todo mundo que está lá dentro do parênteses. Agora vamos trabalhar o 4x, repete, e lembre-se que aqui eu tenho menos 1y, menos 1y, menos 5y, você me deve 1, você me deve 5, você me deve 6. Menos 6y. Menos 20, repete, igual a 0. Repete o 4x, faz a continha do menos 1y com menos 5y, dará menos 6y. Menos 20 eu repeti. Essa é a equação geral da reta, só que tem um detalhe. Perceba que todos os meus termos aqui eu consigo dividir, por exemplo, por 2. Então, eu recomendo que você simplifique todos os termos da sua equação por 2. Sempre que você terminar a equação geral e você perceber que todos os termos você consegue dividi-los pelo mesmo valor, divida. Coloque o resultado simplificado, veja. 4x dividido por 2 dá 2x. Menos 6y dividido por 2 dará menos 3y. E menos 20 dividido por 2 dá menos 10, igual a 0. Essa é chamada equação geral da reta, que passa pelos pontos A, 5 e 0, e B, menos 1 e menos 4, que eu fiz o desenho aqui no gráfico para vocês. Não há necessidade de fazer o gráfico, tá bom? Eu fiz para você visualizar melhor. Equação geral da reta. Certinho? Então, faça a correção passo a passo e estude.